Você só teve um namorado a vida toda e prometeu permanecer virgem até se casar, por causa de um voto de castidade. Mesmo assim, de um dia para o outro, descobre que está grávida e o pai nem é o seu namorado. O que você faria? Nesse vídeo de Abreviando Doramas, nós vamos acompanhar a história de como uma mulher se meteu nessa baita confusão em Yuri, a Virgem. Começamos conhecendo o Yuri, que na adolescência fez um voto de castidade na igreja, e a Yuri do presente ainda mantém essa promessa. Até aquele momento, aos seus 29 anos, ela só tinha dado um beijo com um cara na sua viagem de formatura, mas foi só isso. Eles pararam por ali e cada um seguiu sua vida. Depois de pegar o buquê no casamento de uma amiga, descobrimos que Yuri tem um namorado há 2 anos, o Kang-jae, um policial que sempre respeitou a vontade dela. Só tinha um detalhe: o bendito do homem não percebia que ela queria se casar logo. A Yuri mora junto com sua mãe, que tem o sonho de ser cantora, e com a sua avó. As 3 gostam de assistir aquela novelinha de costume. E por acaso, Yuri é a escritora assistente dessa novela, A Máscara do Desejo. A mãe e a avó são apaixonadinhas pelo ator principal, o Chae Sung-ir, e tendo seu momento de fã, vendo fotos antigas do ator, a mãe percebe que ele é o homem com quem ela teve um filho na adolescência. Ou seja, é o pai da Yuri, que ela sempre disse pra todo mundo que já tinha falecido. Em outro lugar, vemos o moço com quem Yuri teve seu primeiro beijo. O bonitão é o Rafael, diretor de uma empresa de cosméticos, e ele tá feliz daquele jeito porque completou a quimioterapia e está totalmente curado de um câncer no estômago. Ele chega na Fundação Médica Diamond, o hospital onde o pai dele é presidente, e entrega um presentinho pra sua esposa, e Marie, um papel de divórcio. Grande presente pra ela, que antes dele chegar, estava agarrada com um outro homem no sofá. Enquanto ela tá fritando de raiva, Yuri e a escritora principal vão até esse hospital, que é a locação das filmagens, e elas vão pra uma reunião. Só que ela não esperava que seria o gatíssimo do diretor, com quem ela trocou um beijinho anos atrás, que estaria conduzindo. Ela tenta se esconder, mas falha miseravelmente. E todo o esforço dela é desperdiçado, porque no fim, ele simplesmente chega do ladinho dela e pergunta se os dois já se conhecem. Mas pro alívio da Yuri, ele não se lembra dela. O Rafael também não tem uma boa relação com o pai, porque ele quer administrar sua empresa de cosméticos, enquanto o pai quer que ele assuma o hospital e expanda os negócios para ficar ainda mais rico. Descobrimos também que o Rafael congelou um esperma antes de começar a quimioterapia, para um dia ter a chance de ter um bebê, caso fosse curado. Mas ele percebeu que a mulher certa para isso não era a Marie, por isso ele quer se divorciar. Ela ouve tudo e vai para casa super irritada, e de trás da escuridão sai uma senhora assustadora em uma cadeira de rodas. Ela é a mãe de Marie e é a cabeça pensante por trás dos vários golpes que a filha tenta dar em Rafael. Ela sugere que no dia seguinte, Marie vá até o hospital, pegue o único e último esperma dele e faça uma inseminação artificial sem que ele saiba, para garantir que continuem casados. E a doida vai. Enquanto ela tá em uma sala esperando para fazer o procedimento, Yuri tá em outra sala, esperando para fazer seu primeiro exame de rotina na ginecologista. Mas por causa de uma confusão que a médica fez com o nome das duas, quem acaba fazendo a inseminação é, na verdade, a Yuri. A ginecologista, com medo de perder sua licença médica, não fala para nenhuma das duas o que aconteceu. O Kang-jae, namorado da Yuri, tá exaltado no trabalho porque o nome de um traficante, um tal de Presidente Kim, apareceu em um novo caso. Ele sente muita raiva desse homem, que foi responsável por tirar a vida de seu colega em outra operação policial. Ele vai pro hospital investigar um suspeito, que acaba sendo ninguém menos que aquele amante da Marie. Mas no hospital também está acontecendo uma coletiva de imprensa da novela, e de repente começa uma confusão danada. Kang-jae persegue esse homem, enquanto o ator fica perplexo quando reconhece a mãe de Yuri, que foi no evento atrás dele, e tem mais. A Yuri também chega, vê aquela cena toda e simplesmente desmaia. Ela acorda no hospital com a mãe, o namorado e o empresário bonitão a encarando. O médico volta com os exames e com a notícia de que Yuri está grávida. Os 3 começam a rir, porque como assim, né? A mulher mal encosta no próprio namorado, como ela poderia estar grávida? Do Espírito Santo, só se for. Mas cá entre nós, já sabemos que ela tá grávida sim, e inclusive quem é o pai, que tá bem ali aplaudindo sem entender nada. A ginecologista confirma a gravidez, assumindo o erro que cometeu e implora por perdão. Mas outra briga começa enquanto o mundo de Yuri
começa a virar de cabeça para baixo. Elas chegam em casa ainda em estado de choque. E Yuri encontra o namorado, que a chama até a igreja, para falar um negocinho. Chegando lá, começa uma cena e tanto. Coral, cartaz, drone que traz uma aliança e um baita de um pedido de casamento que ela esperou por 2 anos. Ajoelhado, o namorado escuta da boca de Yuri que ela tá gravidíssima. A partir disso, muitas coisas acontecem. Rafael descobre e fica muito irritado, além de triste por aquela doida da Marie ter desperdiçado sua única chance de ter filhos. Mas logo ele descobre quem é a mulher que ficou grávida. Então Rafael e Yuri têm uma conversa sobre isso e ela fica balançada enquanto descobre a história e o desejo que ele tem de construir uma família. Em falar em família, a mãe de Yuri conta a verdade pro ator. A filha que ele pensou que não tinha nascido, na verdade tá bem viva e é inclusive a escritora assistente do drama que ele tá atuando e que ele sempre tratou bem mal, pra dizer o mínimo. A avó de Yuri também fica sabendo da gravidez pelo padre fofoqueiro e dá uma voadora no Kandi, coitado. O amante que foi preso já tá solto de novo, porque não tinham provas concretas pra o manter lá. E por isso, o Kandi leva uma bronca do seu chefe, mas ele não desiste e segue esse cara, descobrindo que ele e Marie são amantes. No dia seguinte, Yuri está no hospital para fazer um procedimento de aborto legal, mas é impedida pelo pai de Rafael e Marie, que tentam comprar a família com 2 milhões de dólares, já que o presidente não quer perder a linhagem. Tudo vira uma briga generalizada, e a Yuri acaba desistindo da cirurgia na mesa de operação. Ela decide manter o bebê e dar a chance de que ele seja amado, assim como ela mesma teve. O namorado dela, um fofo, fala que sempre vai apoiá-la, independente da decisão dela. Então, eles vão dar essa notícia pro Rafael, mas se deparam com um homem sem vida dentro do elevador. Era o amante de Marie e o suspeito que o Kandi estava investigando. A partir disso, vemos a história se desenrolar a partir de 2 pontos principais: o romance e o suspense da investigação policial. No romance, Yuri e Kandi tentam continuar a vida de casal, só que adaptando algumas coisinhas depois de descobrirem a pequena novidade crescendo na barriga da Yuri. Até novas emoções e sentimentos eles experimentaram, porque os hormônios de grávida da Yuri a fizeram ter pensamentos mais atrevidos, prestando mais atenção no charme do namorado, e até pensando em desistir do voto de castidade. Até o pomo de Adão do Kandi se mexendo enquanto ele comia e bebia alguma coisa já deixava a mulher com segundas intenções. A coitada até tentou. Foram várias técnicas: insinuação, contato físico, beijo, uma noite num hotel, mas olha, o universo não parecia estar muito afim de deixar nada acontecer não. Além do homem ser praticamente um santo, tudo atrapalhava os dois no momento que surgiu um clima. Fosse celulares tocando e até um alarme falso de incêndio. Pois é, aquilo tudo só serviu para o Kandi interpretar como um sinal de quem esperou até agora consegue esperar até o bebê nascer e até estarem casadinhos. Então tudo certo, né? Não bastasse a vida de Yuri já estar uma loucura por causa desse filho, ela ainda descobre quem é o seu pai verdadeiro e que sua mãe mentiu pra ela a vida inteira. Pois é, o ator abriu o bocão depois de saber da gravidez de Yuri, no meio de todo mundo reunido numa noite casual. E aí, aquela coisa, né? Atrito com a mãe daqui, um pouco de briga dali com o novo pai, que quer se aproximar, mas não sabe como, sendo um esquisitão e muitas vezes falando abobrinha. Mas as coisas vão caminhando pros seus devidos lugares e a relação da mãe, da Yuri e do pai vai melhorando. Pai e filha vão se aproximando devagar e começam a sentir aquela coisinha quentinha de família unida. Mas no meio das questões familiares e do romance de Yuri e Kandi, surge um Rafael, claro, o pai do bebê. Não tem jeito. Ele e Yuri precisam se encontrar algumas vezes, como por exemplo, no primeiro ultrassom, para descobrir que o bebê tinha o tamanico de um ursinho de goma, sem falar que ele tá sempre preocupado com Yuri e com o bebê. Para melhorar um clima geral na família dela, ele até ajuda dando um empurrãozinho, proporcionando um encontro feliz e emocionante para todos eles. Então, Rafael e Yuri se aproximam de leve em algumas ocasiões. Só que vendo isso, o Kandi começa a se sentir um pouco desconfortável, um pouco deslocado, como se a presença dele nem importasse mais, e todos só prestassem atenção no Rafael sendo rico e legal. Mas Yuri percebe, graças a Deus, e tenta driblar essa situação, porque ela ama o namorado e é muito grata por tudo que ele vem fazendo por ela. Então, os dois decidem reacender a chama do relacionamento e vão acampar. Eles passam um tempinho de qualidade juntos,
tirando a chuva que atrapalhou um tiquinho, e relembram momentos importantes, como a primeira vez que se conheceram, em que Kangê simplesmente a confundiu com uma criminosa e a levou presa por engano. Mas depois do temporal, sempre vem uma luz, e os dois aproveitam a vista com o nascer do sol e com um passeio na praia e de lancha, o restinho de tempo deles juntos antes de começar um tumulto na vida amorosa dos dois. Gente, nós estamos falando de uma comédia romântica clichê, então é claro que tem triângulo amoroso no meio. Mas calma que vamos chegar lá. Antes, só precisamos lembrar que tem uma operação policial acontecendo. Uma baita de uma investigação que Kangê e sua equipe estão responsáveis por resolver. Apesar de muitas tentativas frustradas, novas pessoas relacionadas ao caso sendo mortas, Rafael e seu pai impedindo que o hospital fosse investigado mais de perto para não prejudicar a imagem do lugar, além do chefe da polícia, que sempre dificultava as tentativas de investigação mais pesada, com a desculpa de que não tinham provas concretas para revirar aquele lugar e encontrar logo esse bendito desse presidente Kim. E como alguém diretamente ligado na situação, Kangê fica bitolado com isso. E num momento de surto, tempos atrás, ele ajudou Marie, aquela esposa doida do Rafael, acobertando ela sobre o caso dela e do amante, que tinha ligação com o crime todo. A Yuri descobre isso quando vai um dia atrás dele na delegacia, e não dá bom. Ela fica chateada por ele ter mentido e ainda acha que a culpa foi toda dela, que ele mentiu para que ela não mudasse de ideia e entregar o bebê para Maria e Rafael lá no inicinho da história toda. E mesmo ele pedindo desculpas sinceras, 2 dias depois daquele programinha de casal no acampamento, a Yuri termina com ele debaixo de um toró, dizendo que não aguenta nem olhar na cara dele, e falando também que não quer arruinar a vida dele. Bem dramático, do jeitinho que o roteirista gosta. Ai, gente, quem aguenta? Abre um parênteses aqui pra eu comentar que achei meio fraco os dois terminarem assim, depois de criarem uma história tão bonitinha pros dois. E eu tenho umas picuinhas com a Yuri, não sei porquê. Fecha parênteses. Aliás, personagens que estressam existem bastante nesse dorama. Um deles é o pai do Rafael. O velho não quer deixar o filho se divorciar da Marie por nada nesse mundo. Ele idolatra a Marie sem motivos aparentes, porque a mulher não é flor que se cheira. E o pai ainda menospreza o filho várias vezes. Por falar em Marie, ela e a mãe também podem entrar para a lista de pessoas que enchem a santa paciência. A trambicagem das duas fica cada vez mais pesada conforme as coisas vão dando errado para as duas. Principalmente pelo Rafael não desistir do divórcio, ainda mais descobrindo sobre a traição. E por causa da Yuri também, que depois do término com o Kangê, começou a se aproximar mais de Rafael, e as duas querem afastar os dois. Algumas das coisas criminosas que entram para o currículo do mal delas foram várias chantagens que passam dos limites, falsa acusação de agressão e até tentativa de envenenamento para que Yuri perdesse o bebê. Mas felizmente, esses planos ou deram errado ou a Marie mudou de ideia no último segundo, graças a Deus. Tem mais uma coisa que eu vou contar agora, aguenta firme. Num dia desses, a Marie recebeu uma visita no hospital. Era um cara dizendo ser seu marido e que tá de volta querendo dinheiro para não acabar com o desfase de Marie. Tem mais um detalhe. Esse pobre homem sofreu muito na mão da sogra, e ele foi o responsável por deixá-la na cadeira de rodas, depois de ocasionar um acidente por vingança. Ele chega com Marie em casa, os dois brigam, e a mãe de Marie simplesmente levanta da cadeira de rodas e acerta a cabeça dele com um quadro, para tentar ajudar a filha. Eu sabia que tinha alguma coisa com essa senhora também. E aí, entra o outro item do mal. Ela e a mãe deixam um homem preso na casa delas, amarrado e às vezes acorrentado por dias e dias. Num desses dias, o Rafael aparece na casa de Marie, ainda insistindo no divórcio. E quando o homem lá dentro escuta a campainha, ele grita por socorro. O Rafael tenta entrar para ver o que tá rolando, mas a Marie se desespera e acaba assinando o papel do divórcio para impedir que ele visse coisa muito pior. Ele sai de lá sem entender nada, mas felizão, né? Quem acredita sempre alcança. Algum tempo depois, os dois saem do tribunal finalmente divorciados. Agora, o bonitão tá livre, leve e solto para investir na sua nova relação com a Yuri. Ele descobre que ela terminou com o Kangê e que tá muito triste, e nem perde tempo. Ele paga até uma diária num hotel chique e um jantar gostoso para tentar animá-la, mas ela nem dá bola.
Mas pra quem insistiu um tempão pelo divórcio, aquilo não era nada pra ele. Ele não desiste e os dois começam a se aproximar um pouquinho mais, geralmente por causa do bebê. Quando vão em mais um ultrassom, se emocionam juntos, dividem uma refeição caseira feita pela avó, leem livros sobre paternidade juntos e veem o quartinho de bebê que ele mesmo decorou dia após dia. E até uma aula de yoga pra casais. Meio constrangedora, mas super engraçada. Então, depois de tantos momentos, numa bela manhã, o Rafael acorda no susto por acabar de sonhar com ele e Yuri se beijando, e percebe que tem sentimentos por ela. E ela começa a se sentir do mesmo jeito, vendo como ele é muito cuidadoso, preocupado com ela e com as outras pessoas. Enquanto ele não tem coragem de se expressar, ela toma a iniciativa e dá uma bitoca nele. Depois disso, ele se declara e os dois ficam juntos para se conhecer. Com a ajudinha da escritora principal e colega de Yuri, os dois até passam um tempo juntos no lugar que se conheceram, e ele até dorme na casa dela por 3 dias. Enquanto os novos pombinhos estão no clima do amor, o Candie, coitado, abandonado e cozinhando os miolos, tentando resolver o caso da polícia, finalmente descobre uma pista enquanto briga com o Rafael, inclusive. Enquanto eles discutem igual 2 crianças, misturando motivos de trabalho e do novo romance, abre uma passagem secreta. O Candie cai nesse buraco e vai parar numa salinha subterrânea do hospital, que Rafael nem fazia ideia que existia. Em alguns dias, a equipe policial descobre o que era feito lá. Cirurgias plásticas ilegais para mudar o rosto de criminosos, tornando-os irreconhecíveis para que possam assumir novas identidades. Só que vemos que tem alguém muito pertinho deles repassando informações para uma pessoa misteriosa. E no meio dessa história, por causa das maldades de Marie e sua mãe, a Yuri e sua avó são enfiadas nessa confusão. A avó se machuca em uma invasão do presidente Kim, que estava tentando recuperar uma prova crucial na casa de Yuri. Mas felizmente, tudo se resolveu bem para a vovó, que ficou um tempinho desacordada, mas saiu sem ferimentos graves. Falando em ferimento, aquele marido que Maria e sua mãe sequestraram conseguiu fugir. E numa noite, ele volta para a casa dela, a usando como refém. No meio da discussão, ele acerta Marie, e a mãe se desespera e levanta da cadeira de rodas. Aí descobrimos que aquilo tudo era uma farsa para desmascarar a mãe, que usou a filha como marionete por 3 anos. Elas ficam brigadas por alguns dias, mas quando a mãe arruma as malas para ir embora, as duas se desculpam de um jeito meio esquisito. O Rafael, depois desse turbilhão de acontecimentos e cada vez mais certo de que queria ter uma vida de família unida com a Yuri, planeja um pedido de casamento com direito à dança e tudo. Mas só pela cara dela já dá para saber o que vem por aí. Ela disse não. Os dois não estavam no mesmo ritmo e ela achou um absurdo um pedido de casamento depois de 1 mês que eles começaram a se conhecer melhor. E voltando de carro no maior climão, os dois têm a primeira briga, porque Rafael achava que o casamento era a melhor opção para o bebê, enquanto Yuri não queria passar por cima de seus sentimentos e convicções, nem que precisasse criar esse filho sozinha. Enquanto eles estão nessa de não conversar direito sobre seus sentimentos e dar uma afastada, o caso policial finalmente avança. Afinal, nesse momento, já estamos no episódio 12. Mas enfim, depois de desconfiar de algumas pessoas, como a colega de trabalho de Candie, descobrimos que quem manda mensagens ajudando a pessoa misteriosa é o próprio chefe da polícia. Então é por isso que eles sempre arrumavam um jeitinho de dificultar as coisas. Mas agora é o chefe que está com raiva de ter ajudado o presidente Kim e promete ele mesmo capturá-lo, mesmo que isso custe seu cargo e atrapalhe seu emprego. Não faz o mínimo, né? Além disso, uma câmera de segurança pega o pai de Rafael nas redondezas de onde aconteceu o último delito. Mas convenhamos, né? Se ele fosse o presidente Kim, acho que seria muito óbvio. Então, enquanto ele está no hospital para tomar um remédio para pressão alta antes de ser preso, ele começa a ver tudo meio borrado e é raptado por alguém. Ele acorda preso dentro de uma caixa de vidro que começa a encher com água. E aí, entra quem o prendeu ali, uma mulher que é a verdadeira presidente Kim. Ela sempre foi o braço direito do pai do Rafael, ajudando no dia a dia com todas as coisas. Mas claramente vemos que agora foi tudo um disfarce, porque ela é, na verdade, a filha que ele abandonou na infância. E para se vingar pelo abandono, com muito rancor, ela faz tudo isso para herdar o hospital. No meio disso tudo, a Yuri consegue a proeza de se enfiar na história, delatando a mulher e é capturada e presa no mesmo lugar. Por sorte, os heróis da pátria, Rafael e Candie, chegam ao lugar e conseguem salvar os dois,
antes que o pai se afogasse e a Yuri tomasse um choque. Mas óbvio, o Kang-jae consegue deixar com que a mulher fuja mais uma vez, em vez de, sei lá, dar um tirozinho de raspão nela só pra impedir que ela fugisse. E agora, a presidente Kim consegue a prova crucial que poderia incriminá-la, uma lista que sempre esteve dentro daquele colar, e ainda oferece a Marie a chance de se tornar chefe de todo o hospital. Uma disputa entre Rafael e Kang-jae começa, para ver quem consegue conquistar Yuri com seus charmes e personalidades. E claro, cada um tem suas fãs número 1. A mãe de Yuri é time Kang-jae e a avó é time Rafael. E enquanto ela fica nessa indecisão eterna, pensando nas qualidades de cada um, sendo literalmente puxada de um lado para o outro e ficando de saco cheio disso, a Marie aceita a proposta de ser a nova fantoche da presidente Kim. Ela invade um dos computadores do hospital e copia arquivos sobre erros de enfermagem. Mas, gente, a esperança não morreu ainda. A Marie não foi tonta. Ela chega em casa, entrega o arquivo, mas não tinha nada lá, só uma mensagem hacker. Ela consegue soltar a mãe e quando as duas estão fugindo, o Kang-jae chega e finalmente consegue prender a presidente Kim. Tudo isso graças a Marie, que contou sobre todas suas mentiras e fraudes pro Rafael, que por sua vez repassou as informações pro Kang-jae sobre sua irmã mais velha por parte de mãe e estar ameaçando e coagindo Marie. No dia seguinte, antes dela ir embora de vez, os dois se despedem, emocionadinhos. O Kang-jae também pega o chefe no pulo e entrega ele. Já a Yuri não tem mais energias para ser disputada pelos dois, que também desistem naquela noite e saem para beber juntos, disputando agora quem consegue beber mais cerveja. Meu Deus, alguém para esses dois, por favor. Depois de ficarem se lamuriando e passando vergonha, Kang-jae ajuda o Rafael a ir embora porque ele tá simplesmente derrotado. Ao visitar o túmulo de seu padrasto junto com Yuri, Kang-jae conta que está mais do que disposto a criar o filho dela, mesmo que não seja o pai biológico, porque família ultrapassa laços sanguíneos. E disso ele sabe bem. Alguns dias depois, acabam as filmagens da novela e todos vão prestigiar o ator. Nessa ocasião, Yuri finalmente o chama de pai. Ele fica todo feliz e emocionado e todos se abraçam igual uma grande família. Até os dois brigões. Yuri também ajuda o pai a fazer um pedido de casamento para a mãe na televisão, já que os dois já vinham construindo um climinha durante todo o dorama, convivendo quase todos os dias e até dado um beijo de novela. A mãe aceita e Yuri promete anunciar sua decisão final sobre quem será o escolhido no dia seguinte. Mas uma apendicite aparece no caminho para atrapalhar seus planos. Yuri tem que fazer uma cirurgia de emergência e os dois, uns fofinhos, ficam com ela o tempo todo, inclusive dando uma bisbilhotada aceitável no diário de grávida dela, ficando emocionados juntos e até tomando conta de quando ela finalmente consegue peidar. Depois de se recuperar, ela vai ao encontro do escolhido, mas é claro que o diretor não ia deixar a gente ver assim facinho. 10 meses se passam. O bebê nasce e é uma menininha, Ariyu. Isso mesmo, o inverso do nome da Yuri. E ela está completando 100 dias de nascimento. A coisa mais fofa. Todos se reúnem para a festinha da nenê, usando obrigatoriamente calça jeans e blusa branca. Já fica um ar suspeito quando o Kang-jae entra como fotógrafo da festa e usando um look que não combina, zoando com a cara do Rafael e meio afastado de todo mundo. Mas na hora de apertar o botão, o Kang-jae tira o casaco, revelando que também vai participar da foto e não apenas isso. Relembramos 10 meses atrás, quando Yuri foi atrás de Kang-jae, se declarou para ele, dizendo que ele era sua primavera que sempre recomeça, mesmo depois do inverno rigoroso que passaram. E é a própria bichinha que se ajoelha e pede ele em casamento. Obviamente, ele aceita e vemos que os dois estão juntinhos hoje e ele até participa na criação da nenê. E tem mais um bebê vindo aí. A mãe da Yuri tá grávida de novo, pasmem. No dia seguinte a essa revelação, já é o casamento da Yuri. Mas, mais uma confusão acontece para manter o caos do dorama todo. Kang-jae é preso depois de sair arrebentando uma cancela de estacionamento para não chegar atrasado. Então, a Yuri vai buscar ele, mas uma maratona que estava acontecendo naquele dia atrapalha tudo, e ela vai correndo, e ainda consegue um ônibus para levar todo mundo pro próprio casamento. Rola lá bastante emoção, da mãe, da avó, da Yuri, do Kang-jae e do Rafael. Bateu um aperto no coração nessa hora, que ele tá lá todo lindinho conversando com a bebê sobre como a Yuri está linda e deslumbrante. Triste.
E chega a lua de mel, onde o casal pode finalmente realizar um sonho, RS. Depois de ter ido às nuvens com Kang-jae, apesar de todos os percalços, eles conversam sobre a nova novela de Yuri, já que agora ela é uma escritora consagrada. Ela conta que ainda não sabe se o final do drama dela terá um final feliz. E ela quebra a quarta parede, falando pra nós que isso fica pra nós decidirmos. Eita! E pra você, teve um final feliz? Polêmico, hein? Confesso que eu era time Kang-jae. Achei que a história dela e do Rafael foi muito apressada. Pode ter sido culpa do roteiro? Talvez. Foi meio que descendo ladeira abaixo algumas vezes. A Yuri enfatizou tanto que foi bem criada, mesmo sem um pai dentro de casa, que eu não achava justo os dois terminarem juntos só porque ele era pai do bebê, sendo que era claro que a Yuri não amava o Rafael. Até porque ele também merece ser feliz com uma pessoa que realmente goste dele, para que ele possa começar a família que ele sempre quis, além daquela que ele já tem com a sua filhinha, muito fofa, tem que falar isso toda vez, e com a Yuri e a sua família, que gostam muito dele. Mas eu entendo que muita gente ficou chateada por eles não terminarem juntos, e pela Yuri enrolar esse homão perfeitinho carinhoso um tempão. Esse foi o vídeo de Abreviando Yuri a Virgem. Muito obrigada por assistir. O que vocês acharam do dorama? Não foi um dos melhores que eu vi até hoje, mas ainda assim não foi horripilante. Qual dos dois caras vocês preferiam? Ou os dois são a personificação do tanto faz? Queriam um final mais digno pro pobre do Rafael? Me conta aí nos comentários. E aproveitando que está por aqui, que tal assistir o último vídeo sobre Yumi Cells, uma mulher que vive normalmente, mas por baixo de seu exterior, uma complexa rede de células animadas a controlam e a botam literalmente para funcionar. Espero que gostem. Tchau!